Alquimia Quântica do Amor, nossa quarta aula. Meu Deus cumprimenta o seu Deus. Eu espero que neste estágio das nossas aulas e com as vivências da aula prática, você já tenha compreendido exatamente o meu propósito com este curso, que é fazer você entrar numa outra frequência, mudar os seus parâmetros e a forma de você se relacionar com você e posteriormente com o outro. Nesta aula em especial, eu quero falar um pouco sobre essa parte que a gente precisa apaziguar dentro de nós, que é a energia feminina e a energia masculina. Ambas estão dentro de nós. Como que a gente faz este processo? Quando nós estamos focados, por exemplo, em trabalho, em ganhar dinheiro, em sobrevivência, educar filhos, sustentar a família, tudo isso está associado à energia masculina. E hoje sei que tem muitas mulheres que desenvolveram mais a energia masculina do que a feminina, ou porque elas têm realmente essas tarefas que são masculinas e que exigem esforço, energia de guerreiro, como eu já disse, ou porque elas desdenham o aspecto feminino, porque acham que o aspecto feminino é fraco, mas é, de novo, uma distorção de valores. Na verdade, o aspecto feminino, através desse universo do silenciar, do se acalmar, que é a energia passiva, é onde a mulher encontra força. A água faz parte do universo feminino. Vocês acham que a água é fraca? Você acha que o mar é fraco quando tem aquelas ondas gigantes? Então isso faz parte deste universo do movimento. Então pode observar que o corpo da mulher ele é diferente do corpo do homem. O homem tem mais feixes de músculo, é mais atarracado. A mulher ela é mais tem volume, mais roliça. O que significa isso? Esses hormônios fazem com que o corpo seja diferente, mas a energia que percorre num corpo feminino também é diferente. É desse lugar brando. Quando a mulher não reconhece isso dentro dela, a probabilidade dela desenvolver câncer de mama, câncer de útero é muito grande, porque ela está o tempo inteiro na ação. E isso vai impedir que ela reconheça esse amor dentro de si. O útero é como se fosse uma taça, não é só para a gente ter filhos, e sim também para ser esse gerador de amor. Então ela é que faz essa parte de apaziguar as coisas. Bom, eu disse dos dois universos separados, mas essas duas energias estão aqui dentro de nós. Óbvio que para a mulher, este lugar mais brando e mais sereno, ela se sente mais acolhida, ela se sente mais, como que eu vou usar a palavra aqui? Se sente mais fortalecida quando está neste lugar. Enquanto o homem na ação se sente mais fortalecido. E a mulher, se ela fica muito na ação, ela despende um excesso de energia que ela não tem, é diferente. E se ela for pela parte mais branda, ela consegue se fortalecer muito mais, se abastece muito mais. Então, como que a gente organiza isso dentro de nós, Eu sou a prova viva que eu sempre fui muito workaholic, Sempre gostei muito de trabalhar, de estudar, e tudo isso é energia ativa, energia de ação. E precisei fazer um movimento muito grande para que eu desenvolvesse esse lado do brando, do quentinho. Mas eu consegui. Comecei a diminuir a minha carga de trabalho e comecei a cuidar mais das plantas, comecei a cuidar mais da minha própria alimentação, aprender a cozinhar, aprender a nutrir. E quando eu fiz isso, eu consegui sentir muito mais amor no meu coração do que sentia antes. E hoje essas duas energias, ela flui muito bem dentro de mim. Apesar da tendência sempre ir para o trabalho, mas eu, como estou consciente, busco sempre esse outro lado para não perder de vista. Porque se eu estou falando de buscar equilíbrio no amor, eu preciso ter equilíbrio nessas duas forças. Isso tanto para uma pessoa quando está num corpo feminino, quanto no masculino. Um outro ponto que eu quero ressaltar com vocês é como conciliar o amor, o sexo, o dinheiro e o relacionamento amoroso. Observa que são cargas pesadas, então às vezes as pessoas se apaixonam e aí elas resolvem ter um relacionamento amoroso.
e acha que vai ser tudo dentro daquele imaginário, como eu já citei nas outras aulas, né? E quando chega no dia a dia, esse relacionamento amoroso, essa paixão, ela vai abrandando, né? Como se fosse uma flor que ela aparece linda, né? Exala aquele perfume maravilhoso e depois murcha. Mas nós não temos que observar a flor, porque depois ela vai florescer de novo. Nós temos que observar a raiz da planta, porque se a raiz estiver fortalecida, o que vai acontecer? Vai passar um outro período e isso volta novamente. Não precisamos a cada vez que murchar a flor, nós vamos arrancar o pé daquela flor, daquela planta e colocar um outro. Nós temos que aprender de novo a ser observador. Então vão haver momentos em que estamos muito abertos para viver a relação amorosa. Outros momentos estamos muito abertos para viver o ato sexual. Em outros momentos estamos muito abertos a produzir. E se nós não observarmos isso, é como se fosse uma roda gigante, que tem aquelas várias cadeirinhas. Cada hora nós estamos sentados numa cadeira daquela, e cada momento o aprendizado é diferente. Olha, então estou no centro, vamos imaginar que eu seja o centro da roda gigante, estou observando as cadeirinhas no todo, e cada momento eu passo por uma delas. Não precisamos romper um relacionamento com aquela pessoa, porque agora não estamos vivendo aquilo. Se os dois tiverem essa maturidade, o que vai acontecer? Agora estamos cuidando de uma outra parte, daqui a pouco volta. E assim vamos seguindo, porque essa é a dança, né? A dança do universo, do passivo e do ativo o tempo inteiro. Isso vai ocorrer tanto no homem quanto na mulher. Tem momentos que nós estamos mais românticos, tem momentos que nós estamos mais ativos, tem momentos que estamos mais espiritualizados. Cada momento desse da nossa vida está dentro do sagrado. E as pessoas se assustam quando elas mudam, porque elas têm a visão de que tudo é muito linear. Bom, me apaixonei, eu tenho um relacionamento, aí vem os filhos, né? Nossa, que lindo, né? Nasceram os filhos desse grande amor. E depois os filhos viram um peso, porque tem tanta responsabilidade. Por isso que a organização da vida ela é muito importante. Se eu tenho filhos, se eu tenho um relacionamento, se eu tenho uma casa, um trabalho, como conciliar tudo isso? De novo, este momento de entrar em meditação e avaliar cada uma dessas coisas. A meditação é um dos pontos principais, por isso que toda a base do meu trabalho ela tem a meditação, porque eu consigo ter uma quantidade de energia aqui suficiente para eu conseguir todas essas demandas. Nós somos como uma flor de lótus, não é à toa que os iogues têm essa representação da flor de lótus. Estamos no centro, cada folha aqui representa uma área da nossa vida. Então, se aqui o meu relacionamento amoroso está bom, mas a minha área financeira de repente não está tão fortalecida, talvez os dois possam focar nisso, ajudar nessa parte aqui. E aí sempre os dois, porque a partir do momento que eu escolhi viver em casal, eu não posso mais pensar só em mim. Eu vou pensar em mim enquanto na minha evolução. Mas nessas demandas da terceira dimensão, que são essas pétalas, eu vou pensar a dois. E assim nos tornamos seres mais fortalecidos, porque um só gera isso de energia, dois gera isso. Já imaginou essas duas energias estar em sintonia? Quanta coisa boa nós podemos fazer? Então, os casais, quando eles estão harmoniosos, eles conseguem gerar muito mais coisa do que um casal que está em conflito. Vocês podem observar isso no dia a dia de vocês. Então, de novo, fecha seus olhos e escolha. Pergunte para você, o que você quer da sua vida? Ah, mas Marina, você falou desse curso o tempo inteiro e até agora eu não tenho ninguém. Então, você tem você mesma. Você relaciona com o teu masculino e feminino dentro de você. Você é capaz de gerar todas essas áreas da sua vida, mesmo não tendo uma pessoa. O ideal é que quando este ser vem na nossa vida, aumenta o potencial para a gente passar pelos desafios da vida. Então eu tenho o meu desafio comigo mesma, eu tenho o meu desafio no relacionamento amoroso e eu tenho o desafio das demandas coletivas. Olha quantos desafios temos para continuar evoluindo. O foco seu tem que ser no teu centro superior, no que há de divino dentro de você. Quando esse foco tiver, você consegue usar de todas essas coisas que estão fora para ajudar você a evoluir ainda mais.
E o sexo é um deles, né? Então nós temos o sexo de forma tradicional ou de saber potencializar essa energia para ajudar vocês na evolução. Porque duas pessoas gerando essa energia vai subir pela sua coluna e vai ativar a sua pineal, permitindo que vocês enxerguem coisas que até então não estava disponível. Mas no ato sexual deve ser visto dessa forma, onde existe o Deus e a deusa. Agora, se eu briguei o dia inteiro, se eu desdenhei aquela pessoa o tempo inteiro e depois eu vou estar num ato sexual, ao invés de eu gerar energia sagrada, eu gero mais energia para mais destruir ainda, porque nós estamos lidando com fogo. Então, como é que eu lido com fogo? Eu vou lidar com fogo onde eu vou incendiando tudo, ou ele vai estar sob o meu controle para eu usar no momento que for adequado? Então, observa que você pode fazer isso através do ato sexual. Este é um assunto muito longo, que eu ainda vou ter oportunidade de dar um curso para você só sobre isso, mas quero que você pelo menos compreenda o que é uma vida a dois. Quando eu escolho viver a vida a dois, eu preciso olhar no outro e enxergar este divino no outro, assim como enxergo em mim, e ambos fortalecidos para sustentar as demandas externas que virão. Principalmente se escolherem ter uma família, ter filhos, ter casa, ter todas essas demandas que é necessária para que se seja feliz nessa dimensão. Outro ponto que eu quero partilhar com vocês é sobre o equilíbrio dos chakras, né? Para se ter uma vida amorosa serena. Então, você tem a oportunidade de fazer isso individualmente ou você tem a oportunidade de fazer isso com o seu parceiro ou a sua parceira, mas que tenha dentro do seu lar um lugar que seja o ponto sagrado. Escolha um lugar onde você vai ter um altarzinho, é onde você vai sentar para meditar e ali você vai começar a fazer todo este trabalho de equilíbrio dos chakras. Então, como que você vai fazer isso? Vai encontrar este lugar e vai aprender a respirar. Eu vou ensinar vocês isso lá na aula prática, mas já vou te dar a dica aqui. Vai fechar os seus olhos, vai sentar numa posição, pode ser do jeito que eu estou sentado ou em posição de meditação, e vai ser o momento do silêncio para você. E vai observar cada uma dessas embocaduras de energia. A primeira está lá no pé da coluna, são rodas de luz que quando você para olhar para ela, em todas essas aulas eu falei de frequência, de novo, agora estou entrando na frequência do meu espiritual, do meu divino. Então eu vou olhar para essas embocaduras de energia e vou visualizar elas girando. E vou usar um mantra que chama Soham, S-O-H-A-M. Então eu inspiro, observo essas rodas girando e vou dizendo Soham. Soham. Faça 3 vezes em cada chakra. Então nós temos um lá no pé da coluna, 4 dedos acima da coluna nós temos um outro, na região do umbigo outro, aqui no cardíaco outro, no laríngeo, no terceiro olho e o topo da cabeça. Esses são os principais, mas a ideia é que acenda a luz da coluna, que chamamos de coluna búdica, coluna de luz. Eu leio o eixo e você aciona tudo isso, como nós vamos fazer na aula prática, para que você consiga cada vez mais ficar no seu eixo. Então nós temos uma energia que sobe, outra que desce, nos mantém no eixo e nós sustentamos todas as áreas que estão ao nosso redor. Se tanto você quanto o seu parceiro ou a sua parceira optar por este caminho, vocês vão ver que a relação de vocês só cresce. Porque às vezes o pessoal me pergunta, né? Mas e aí, né? O relacionamento ele acaba? A paixão acaba. Um relacionamento, se você escolher que ele seja duradouro, ele vai ser duradouro. A não ser que chegue um determinado momento que não há mais nada para vocês trocarem. E aí essa relação ela finaliza para que você consiga continuar crescendo através de outras experiências. Mas de um modo geral, se ambos escolhem evoluir juntos, a tendência é ser sim um relacionamento duradouro e a frequência de vocês vão se ajustando e permanece por maior tempo, às vezes a vida toda, dependendo deste propósito.
Os ritos e espiritualidade num relacionamento amoroso, eles são muito importantes. Então, assim, vai ter um ato sexual, aprenda a deixar este quarto, este ambiente onde você vive, dentro deste lugar como se fosse um altar, né? Sempre tenha um mantra, uma música que vocês gostem, velas, essências que traz o sentimento do que é amor, do que é aconchego, porque quando você fizer isso, esse lar vai ficar muito mais aquecido. É como se você criasse, através do ato sexual e desse estado de oração, uma aura à volta daquele lar que dificilmente vai desequilibrar. Se as pessoas escolhem a ter filho dentro de um ambiente desse, os filhos vão se desenvolver muito mais, vão ser crianças mais serenas, mais brandas, até porque o pai e a mãe também estarão neste lugar do sereno e do brando, e não da competição, e não da discórdia de quem tem mais valor ou não. Porque se eu sou homem e consigo ver o potencial na minha esposa, do que ela é uma deusa, do sagrado que há nela, e ela vê isso em mim enquanto homem, você já imaginou que energia linda que você pode gerar? E tudo isso está disponível, basta você escolher o caminho certo. Eu estou dizendo para você que este não é o caminho certo, mas é o caminho que hoje a gente consegue enxergar neste plano físico, um dos melhores. Porque o certo e o errado ele não existe. Existe aqueles que a gente consegue viver com muito mais harmonia e aqueles que têm mais conflito. Tudo isso dentro de uma senda onde você vai escolher criar este lar, né, desenvolver este lar, casa todo mundo tem. Lá é que é o ponto principal. Então, se eu escolho um parceiro e uma parceira para ter um lar, este lar tem que estar dentro deste sagrado. Então é necessário que você converse, que você faça esses ritos, tenha esse tempo para vocês, para realmente viver uma relação. Então vai haver um momento da relação sexual individual, né, onde você tem esse altar, e vai haver o momento da espiritualidade no conjunto de todos que estão na família, para que todos fiquem nessa mesma frequência. Tá no ato sexual? Vai visualizar esse Deus e essa deusa e essa energia emanando para todo o lar. Não simplesmente para chegar naquele orgasmo básico e ponto. Não, você pode muito mais que isso. Você nem precisa chegar no orgasmo se não quiser. Vai deixar essa energia continuar gerando. Então, eu uso da outra pessoa, né, e vice-versa, porque essa energia ela vai aumentando, e aí eu consigo, então, através disso, sustentar esse lar da forma que eu entendo que é confortável. Você pode ter certeza que se você escolher esse caminho, não vai ter como você não ser feliz. Você está fadado ou fadada a ser feliz, porque a felicidade é energia. E se eu escolho viver nesse campo vibracional de estado de oração, não tem como não ser feliz. Esta era a mensagem que eu tinha para passar para vocês nesse curso. Eu espero ter contribuído para que você tenha dias melhores na sua vida. Vamos ainda ter mais uma aula prática para a gente exercitar tudo isso que eu falei aqui. Eu espero ter contribuído, e agora eu vou dar a lição, né, a nossa última lição desta aula, que é a nossa última aula. Em sua opinião, quais pensamentos há dentro de você que impede de ter um relacionamento harmonioso? Vou ler de novo. Em sua opinião, quais pensamentos há dentro de você que impede de ter um relacionamento harmonioso? Então, mais uma vez, é o momento de refletir e perguntar para você o que está impedindo. Quais hábitos você tem que às vezes até já criou o hábito de ficar alfinetando o outro, né? Hábito de ficar julgando o outro. Tudo isso você pode mudar. Porque forja alquímica, porque mudança não é uma coisa tão simples, mas eu preciso ter consciência do que eu quero, o objetivo que eu quero chegar, e aí eu vou conseguindo lapidar. Bom, então se eu quero esse relacionamento, como eu disse agora, eu preciso começar a inserir essas coisas dentro da minha vida e abandonar outras, e esse processo ele vai acontecendo de forma branda, e não dizer assim, então hoje eu vou mudar tudo na vida, passou a ser assim. Nós não vamos conseguir com toda essa facilidade, porque estamos apegados a determinados hábitos e não é tão simples assim mudar. Mas este era o meu recado. Mais uma vez eu saúdo o sagrado aí dentro de você e que você seja muito feliz na sua vida.